vamos falar da situação de Rodrigo Caetano no Atlético, informações importantes que estamos apurando nos bastidores do que estaria acontecendo dessa disputa de Corinthians e Atlético pelo diretor de futebol. Edu Panzi, boa noite. Tudo bem, João? Um abraço. Tudo bem, e você? Beleza. Bela camisa do Pelé, hein? Muito obrigado. Mostra aí para quem está acompanhando a nossa live no YouTube, para quem acompanha o YouTube da Itatiaia, aquela foto icônica do Pelé sendo levantado por Jairzinho na decisão da Copa de 1970 entre Brasil e Itália. As ordens, João. Mas não vai me servir, infelizmente, você é bem mais magro do que eu. Mas vamos na luta que um dia chegaremos lá. São 8h09. Vamos falar do Galo aqui na Itatiaia. Cláudio Rezende, chegue para cá, venha para a roda. Jogadores de férias, a diretoria do Galo trabalhando para manter nomes importantes para a próxima temporada. Conte tudo para nós, Cláudio Rezende, boa noite. Alô, João, boa noite a você, aos amigos do Bastidores deste sábado. Os jogadores do Galo curtindo férias, né? Enquanto isso, a diretoria agora entra em ação. A diretoria fica no holofote nesse período do mercado da bola. E as principais missões do presidente Sérgio Coelho nesse início e também dos 4 R's da cúpula do Atlético, os donos da SAF, nesse primeiro momento, permanência do Felipão, 100% concretizado. O Felipão vai ser o treinador do Galo em 2024. Ontem participou da reunião com a cúpula atleticana em um restaurante na capital mineira e o Felipão tá tudo certo. Ele animado, né, com o projeto do Atlético, a diretoria também entendendo que é a melhor opção no momento. O Felipão conseguiu um encaixe importante, o Galo foi o campeão do retorno e terminou na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, o Felipão garantido para o próximo ano, que não acontecia no Atlético já há algumas temporadas. Já é um ponto importante para o início de 2024. Deixa eu dar um recado para você da Clínica Alphamen, meu amigo, na hora H. Tá aí o fim de semana prolongado e você tá desanimado, não é mais aquele leão na cama com a esposa, com a namorada, então você tem que pegar o telefone e ligar para a Clínica Alphamen. 10 anos de mercado, hein? Então tem muita experiência, a equipe do Dr. Carlos Pacheco e privacidade total para você. Então o telefone é o 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen, sempre conosco aqui no Bastidores. E o Rodrigo Caetano tem o assédio do Corinthians, mas está encaminhada a permanência dele. O presidente Sérgio Coelho, João e amigos, ele não abre mão da permanência do Rodrigo Caetano. Não tem multa rescisória a partir de janeiro. É o que está esperando o Corinthians convencer o Rodrigo Caetano. Pode ter lá seus argumentos o Corinthians, mas o Galo tem, por outro lado, uma sequência de trabalho, o Felipão sendo mantido, o elenco também, e o Rodrigo Caetano, logicamente que tem alguns pontos, né, que ele colocou na reunião ontem para a permanência dele, mas na parte do Galo, o que a gente sabe é que a ideia é de permanência mesmo, porque o profissional é muito capacitado ali no dia a dia, ele também tem muita moral no mercado, com empresários, com atletas, com clubes, e diante desse cenário, a permanência do Rodrigo Caetano é a ideia e é a principal missão agora do presidente Sérgio Coelho, junto com o pessoal da SAF do Galo. Ô Edu, qual a importância para o Atlético da manutenção do Rodrigo Caetano? Ô João, o Caetano é um dos melhores da área dele, né? Como área de executivo de futebol, acho que o que pega mesmo já é a boa convivência que ele tem dentro do clube, a confiança que os diretores têm para com o Rodrigo e vice-versa, o bom trânsito que o Caetano tem entre os atletas, entre as lideranças do elenco, entre a comissão técnica. É um cara que já viveu os dois lados da moeda no Atlético, né? Quando ele chega numa temporada de muito investimento, o Atlético contratando e tirando jogadores, grandes jogadores de grandes equipes, depois tendo que ir ao mercado buscar atletas em final de contrato ou livres no mercado para não gastar tanto e ainda assim conseguindo montar bons elencos, fazendo com que o Atlético seguisse brigando na cabeça. Eu acho que isso tudo pesa. Você ter que ir para 2024, ir ao mercado para contratar reforços pontuais e, além disso, tentar buscar outro executivo de futebol de um nível parecido com o do Caetano, que está entre os melhores do Brasil, é muito difícil. Então, a permanência dele, para mim, é fundamental nesse momento, principalmente nesse início de SAF,
vamos dizer que é o primeiro ano realmente da SAF oficial, com os novos donos do futebol do Atlético, seria fundamental a permanência do Rodrigo. Olha, o Atlético já está cumprindo o seu planejamento para a próxima temporada. É normal, é comum em toda empresa você fechar o ano apresentando o planejamento para o ano seguinte. E o Atlético está fazendo isso. O Corinthians é uma terra semi-arrasada. Eu acompanhei de perto a eleição do Corinthians, entrevistei lá na CNN os 2 candidatos à presidência do Corinthians. É uma terra arrasada, né? Tanto é que tiraram a diretoria, o grupo que vinha aí do André Sanches, há 16 anos mandando no Corinthians. Esse grupo foi tirado do Corinthians com uma manifestação pela primeira vez na história da Gaviões da Fiel, que é, sem sombra de dúvidas, a torcida organizada mais forte do futebol brasileiro. Pela primeira vez ela tomou uma posição política na eleição do clube para tirar o grupo do André Sanches, tamanho o nível de má gestão do Corinthians dos últimos anos. O Atlético está numa mão oposta, está num processo de organização cada vez maior. Então, eu não sei se o Rodrigo Caetano trocaria a tranquilidade de um ambiente que ele conhece, de uma diretoria que ele conhece, de um clube que tem problemas como todos os outros, porque o Atlético tem problemas, é óbvio que tem. Talvez o principal deles é não ter a capacidade de investimento que Palmeiras, Corinthians e Flamengo têm. Mas é uma casa muito mais arrumada do que a casa corintiana, que além de todos os problemas que tem, de dívida, de passivo, de desorganização, de uma pressão brutal da torcida, tem uma terra arrasada por um trabalho horroroso que foi feito por essa diretoria, que foi tirada pelos sócios do Corinthians dessa gestão de 16 anos do grupo que mandava no Corinthians. Agora, João, cada profissional leva a sua carreira de uma maneira específica. O Rodrigo Caetano, ele pode ser um cara movido a projetos, a desafios, né? E talvez sair de um mar calmo, como é o do Atlético, que tem seus problemas, mas é um mar muito mais calmo que o Corinthians hoje, para ele seja significante assumir um Corinthians com um desafio enorme que é arrumar essa casa. O que mexeria, segundo apurei, com o Rodrigo Caetano? A possibilidade de trabalhar em alto nível no futebol de São Paulo, que ele ainda não teve. Tem o trabalho dele em Minas, tem os trabalhos dele no Sul e tem trabalhos do Rio de Janeiro. Ele ainda não enfrentou o desafio do futebol de São Paulo. O que preocuparia o Caetano, segundo eu ouvi de uma pessoa que tem relação com ele? A preocupação com o ambiente, com a baderna que virou o Corinthians nos últimos anos. Com a casa de Mãe Joana, que transformaram essa gloriosa equipe que é o Corinthians nos últimos anos. Mas o que tiraria de fato o Rodrigo Caetano do Atlético? Hoje, uma proposta para ser o executivo de futebol da seleção brasileira. Esse é o grande objetivo, esse é o grande desejo, essa é a construção de carreira do Rodrigo Caetano. O sonho, o desejo, a meta do Rodrigo Caetano é ser o homem do futebol da seleção brasileira. Mas é claro que nessa equação o Corinthians passa. Porque o cara também não deixa de pensar o seguinte, olha, se eu consigo fazer o Corinthians linha de frente do futebol brasileiro, reorganizar, eu talvez consiga chegar nesse objetivo que eu tenho para minha carreira. Mas o objetivo do Rodrigo Caetano chama-se CBF, Seleção Brasileira, o que também é mais do que respeitável e compreensível. Porque o profissional que está no futebol, que não sonha em chegar na seleção brasileira, ele está no lugar errado. Mas que nesse momento ele não vai conseguir, né? A CBF não tem presidente, não tem vice-presidentes, não tem nada lá. Tá um caos. A CBF nesse momento não vai contratar ninguém, mas qualquer profissional hoje do futebol, executivo, treinador, você vê o Diniz, né? É técnico do Fluminense e aceitou o desafio de ser técnico da seleção. É o sonho da maioria, não só de atleta ser convocado, mas de quem trabalha no futebol chegar a uma seleção brasileira. E uma última coisa sobre essa questão das contratações, Edu, o que eu conversei com essa fonte com a qual eu apurei a notícia, o Atlético quer jogadores de alto nível, jogadores para estar naquele nível, naquele patamar dos 5 principais jogadores do Atlético ali, de Everson, de Hulk,
de Paulinho, de Arana, é cara desse patamar. Claro que, o Hulk tá aqui em cima, o Paulinho tá crescendo, daqui a pouco tá lá nesse patamar. Mas, são os caras do Galo, né? Quando você pega esse... Reforço com esse potencial. Exatamente. Não é cara pra chegar, vamos ver se vai dar, vamos ver se vai funcionar. É claro que às vezes você contrata um jogador desse nível, ele não dá certo. Sim. Mas é um jogador que quando chegar, que quando for anunciado, todo mundo fala o seguinte: pode até não dar certo, mas tem tudo para dar certo. Como foi o Paulinho, como foi o Hulk, como é o caso do Everson, como é o caso do Arana. É um jogador para estar nesse patamar dentro do elenco do Atlético. Como foram outros, né? Nacho, Alan. São jogadores meias ofensivos e até atacantes, porque tem uma coisa que preocupa o Atlético, que é a questão do ritmo do futebol brasileiro pro Hulk. Cada ano que passa, pesa um pouquinho mais. Mas ele fica melhor. Ele fica melhor, mas eu o entendi, Atlético quer trabalhar para o ano que vem a utilização do Hulk de maneira mais adequada. Então quer ter um ataque mais qualificado para que o Hulk... Poxa, tem um Atlético na Libertadores na quarta. Dá para o Hulk não jogar pelo Campeonato Mineiro no domingo, um clássico contra o Cruzeiro e o Atlético não sentir? Então vamos deixar o Hulk descansar. O Atlético quer fazer um planejamento estratégico para extrair o que tem de melhor o Hulk. E para isso precisa de mais um grande atacante também. O que eu consegui apurar, viu, Edu? O Hulk é uma máquina física, né? Ele é diferente de qualquer outro atleta, até porque se doa muito e a genética, o cara é fora da curva. Mas eu entendi o que você está dizendo, o Atlético quer evitar que seja necessidade o Hulk atuar 60 jogos na temporada. E além disso, mais um detalhe. Paulinho começa a ser convocado para a seleção brasileira. Inegavelmente, em algum jogo o Hulk vai ser expulso, vai tomar o amarelo, o terceiro, Paulinho também. E aí tem uma contusão daqui, tem uma coisa dali. O Atlético quer manter um ataque do mesmo nível. Então vai investir meia ofensivo, até porque teve alguns problemas nesse setor, na criação, atacante e volante. Quer jogadores de alto nível. O Atlético tem eu tenho dito isso aqui na Itatiaia nas últimas semanas. O Atlético tem um treinador que é especialista em sistemas defensivos, mas que depende de qualidade do meio para frente. É isso que o Galo está buscando. Para encerrar, o que eu ouvi da fonte que eu conversei, o Atlético internamente trabalha com uma convicção: o elenco de 2024 será melhor do que o de 2023. Esse é o planejamento e o desejo do Atlético. Uma grande notícia para o torcedor. Vamos fazer...